Você já parou para pensar por que o nome de Donald Trump voltou com força nos noticiários, justo agora, enquanto o Brasil enfrenta um dos momentos mais tensos da sua história? Circulam rumores de uma possível intervenção. Mas o que poucos sabem é que isso pode estar muito além da política. Fontes apontam encontros secretos, alianças discretas e discursos mascarados por trás de uma guerra silenciosa. E o mais chocante, tudo isso já teria sido previsto há mais de 2000 anos. A Bíblia fala de reinos, líderes e sistemas que se levantariam nos últimos dias. E o Brasil está no centro desse tabuleiro profético. Trump estaria se movendo como uma peça-chave na profecia do fim dos tempos? Neste vídeo, você vai ver o que está sendo escondido e o que pode acontecer nos próximos dias. A pergunta é: você está pronto para descobrir? Nos últimos meses, algo estranho começou a acontecer nos bastidores da política internacional. Relatórios discretos, declarações enigmáticas e movimentações inesperadas apontam para uma crescente tensão entre os Estados Unidos e o Brasil. Mas não se trata apenas de geopolítica. É mais profundo, mais sombrio. Donald Trump, mesmo fora da presidência, não saiu de cena. Pelo contrário, ele tem dado sinais claros de que ainda está ativo e interessado em algo que vai muito além das fronteiras americanas. Em discursos recentes, fez menções a nações sob ataque interno, prometendo apoio onde houver ameaça à liberdade cristã. Muitos acreditam que essas falas são indiretas ao Brasil. Ao mesmo tempo, dentro do país, líderes religiosos têm falado em uma missão internacional profética, algo que estaria para acontecer, longe das câmeras, mas alinhado com textos bíblicos. O ambiente está carregado. A censura cresce. A polarização atinge níveis históricos. E agora, com Trump na jogada, a pergunta que ecoa é: o que ele sabe, que nós ainda não descobrimos? E mais, estaria ele se movendo por estratégia ou por um chamado profético? Enquanto os olhos do mundo estão voltados para guerras, crises econômicas e conflitos políticos, existe algo sendo ignorado. Uma profecia esquecida, escrita há milênios, que pode estar se cumprindo agora, diante dos nossos olhos. Nos livros de Daniel e Apocalipse, existem mensagens codificadas sobre reinos, líderes e movimentos globais que surgiriam nos últimos dias. Apocalipse 17 descreve 10 reis que, por um breve momento, entregariam seu poder à besta, um sistema mundial de controle total. Não se trata apenas de figuras míticas, mas de estruturas reais, líderes reais. Trump, segundo alguns estudiosos proféticos, representa um dos poucos líderes que se opõe abertamente a esse sistema. E o mais curioso, sua postura já estava prevista. Líderes que surgiriam para resistir, confrontar e, possivelmente, interromper o avanço da besta. Mas por que isso importa para o Brasil? Porque o nosso país tem um papel estratégico nessa profecia. Uma nação rica, influente, com forte presença cristã. E que, segundo muitos intérpretes, seria um dos últimos bastiões espirituais antes do domínio total. Estamos falando apenas de política, ou de algo que foi escrito para esse exato momento da história. O mundo está dividido. De um lado, nações que seguem uma agenda de controle, censura e relativização dos valores cristãos. Do outro, vozes de resistência, algumas silenciosas, outras estrondosas. E o que parecia apenas uma disputa política, revela-se, na verdade, um tabuleiro profético em plena movimentação. O Brasil, uma das maiores nações cristãs do mundo, vem enfrentando um cenário cada vez mais hostil. Projetos de lei controversos, ataques à liberdade religiosa e perseguições veladas a quem defende valores bíblicos estão se tornando rotina. E, para muitos, o país está sendo usado como um laboratório, um teste para aquilo que será imposto globalmente. Enquanto isso, Donald Trump reaparece em discursos inflamados contra o que ele chama de tiranos modernos. Em uma entrevista recente, mencionou ajudar nações que estão sendo oprimidas internamente por forças contrárias à fé e à liberdade. Embora não tenha citado nomes, muitos viram isso como um recado direto ao Brasil. Estaria o país prestes a receber apoio externo? Ou estaria apenas sendo posicionado como próxima peça a cair? Porque uma coisa é certa: o jogo já começou. E não há mais como ignorar quem está movendo as peças.
O que parecia teoria da conspiração começa a ganhar contornos proféticos. Apocalipse 13 descreve a ascensão de um sistema que controlará a economia, a política e até a fé das pessoas. Esse sistema, chamado de a besta, não é apenas simbólico, é real, estruturado e já está operando nos bastidores. E dentro desse cenário, o surgimento de líderes que se opõem frontalmente a essa dominação global já estava previsto. Versículos como Apocalipse 17 e 18 revelam que alguns reis se levantarão por pouco tempo para resistir. Mas a batalha não será apenas política, será espiritual. Trump, ao se opor ao sistema globalista, estaria, consciente ou não, cumprindo esse papel profético. E o Brasil, como um dos últimos redutos de liberdade cristã, se tornaria o campo de batalha dessa guerra invisível. A igreja brasileira tem despertado. Milhares já reconhecem os sinais. Mas grande parte da população ainda vive anestesiada, ignorando que, por trás dos discursos e decisões políticas, há uma guerra entre luz e trevas. Será que estamos prestes a testemunhar o cumprimento de uma profecia milenar? Ou tudo isso ainda é apenas o começo? Muitos pensam que o Brasil é apenas um coadjuvante no palco mundial. Mas, espiritualmente, ele pode ser um dos protagonistas do tempo do fim. Uma terra rica, com abundância natural, posição geográfica estratégica e, o mais importante, uma das maiores populações cristãs do planeta. O Brasil é hoje um dos últimos grandes bastiões da fé cristã no mundo ocidental. Enquanto outras nações têm se rendido às agendas anticristãs, aqui ainda existe resistência, oração e uma igreja que cresce em meio à crise. Mas isso incomoda. Incomoda o sistema. Incomoda quem deseja um mundo moldado pela ideologia da besta. Por isso, há quem diga que o Brasil está na mira. Que tudo o que estamos vendo, censura, instabilidade política, perseguição velada, é apenas o início de algo maior. Um plano para enfraquecer a fé, dividir o povo e neutralizar qualquer resistência profética. E é nesse contexto que a possível intervenção de Trump ganha peso. Se o Brasil cair, o último muro pode desabar. Mas se resistir, pode ser o estupim de um avivamento que vai impactar o mundo inteiro. A guerra é invisível. Mas o campo de batalha já tem nome: Brasil. Enquanto muitos dormem espiritualmente, o sistema da besta avança silenciosamente. Leis são aprovadas em nome do progresso, mas aos poucos eliminam a liberdade de expressão, principalmente da fé cristã. Valores bíblicos estão sendo atacados. Pastores são censurados. Quem se posiciona é rotulado, silenciado, excluído. Essa é a estratégia: conquistar corações pela distração e controlar mentes pelo medo. Apocalipse 13 nos alerta sobre um governo mundial que exigirá obediência total. E o que antes parecia distante, já está tomando forma. No Brasil, vemos sinais claros: controle da mídia, criminalização da fé, vigilância digital. É o terreno sendo preparado para um domínio absoluto. E enquanto isso, a maioria segue como se nada estivesse acontecendo. Mas os que conhecem as Escrituras, reconhecem os sinais. Porque o sistema da besta já está aqui. E quem não enxergar agora, pode não ter mais tempo para resistir depois. Donald Trump não é apenas um ex-presidente comum. Sua postura firme contra o sistema globalista chama a atenção dos especialistas em profecias. Em discursos recentes, ele fala de defender a fé, combater tiranias e proteger nações sob ataque interno. Para muitos, isso vai além da política, parece uma missão. Mas qual seria o papel dele no Brasil? Seria apenas um aliado político ou um instrumento profético? No tabuleiro mundial, Trump aparece como um jogador que desafia o domínio da besta. Se sua intervenção acontecer, pode mudar o rumo dos acontecimentos. Mas atenção, ele não age sozinho. Forças ocultas, alianças misteriosas e interesses espirituais estão envolvidos. E o Brasil, mais uma vez, é o campo dessa batalha. Será Trump o líder que enfrentará a besta? Ou apenas uma peça no jogo de um plano maior? A tensão atinge o ápice. A possível intervenção de Trump no Brasil não é apenas uma jogada política, é o estupim de uma guerra espiritual e global. Apocalipse revela que essa batalha será intensa, envolvendo poderes terrenos e celestiais. O Brasil,
como palco desse conflito, poderá testemunhar eventos que mudarão o curso da história. Líderes, nações e igrejas serão testados. Será o momento em que as escolhas se tornarão irrevogáveis. A fé será desafiada, mas também fortalecida. O sistema da besta tenta dominar tudo, mas a resistência cresce. Se Trump agir, consciente ou não, estará dando início a um confronto decisivo. A pergunta que fica: você está preparado para o que vem pela frente? O fim dos tempos não é mais um conceito distante, está se cumprindo agora. O que está acontecendo no Brasil e no mundo vai muito além da política tradicional. Estamos diante de um momento espiritual decisivo, profetizado há séculos nas Escrituras. O tempo está se cumprindo, e as peças desse grande tabuleiro estão se movendo rapidamente. Trump, o Brasil, o sistema da besta, tudo faz parte de uma trama maior, invisível aos olhos da maioria. Mas para aqueles que enxergam, o chamado é claro: despertar, vigiar e se preparar. Não é hora de medo, mas de entendimento. A profecia não é para nos paralisar, e sim para nos fortalecer na fé e na esperança. Você está pronto para o que vem pela frente? Esteja atento aos sinais, busque conhecimento e compartilhe essa mensagem. O futuro está sendo escrito agora, e você pode fazer parte dessa história. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e não perca os próximos vídeos. As profecias não podem mais ser ignoradas.